Estamos de volta com o programa Saúde e Você, nessa manhã gostosa de sábado, do mês de julho. E agora eu quero a sua atenção para um tema muito importante que nós vamos abordar neste momento. Pesquisas revelam que a depressão pós-parto atinge cerca de 25% das mães brasileiras no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Mas como identificar sinais de que a mãe não está bem? Como as pessoas que estão próximas podem ajudar e qual a hora de procurar uma ajuda profissional? É o que nós vamos saber, que nós vamos compreender com a entrevista que fizemos hoje com um profissional. Veja aí. Geralmente o assunto do bate-papo de hoje é muito falado no período do Dia das Mães, mas é um assunto tão sério aqui no país que deve ser conversado mais ao longo do ano, porque simplesmente 1/4 das mulheres que ganham bebês tem depressão pós-parto no Brasil. O dado é alarmante e foi esse o dado que eu trouxe para a nossa convidada de hoje, especialista no assunto. Ela que é a psicóloga Jaismélia Félix. Muito obrigada pela tua participação. A gente aqui nos bastidores estava conversando sobre isso porque eu achei um número muito alarmante e é isso mesmo, né? Muitas mulheres têm depressão pós-parto e às vezes nem sabem, não é? Exatamente, né? Como a gente tem visto esse quadro, né, em consultório principalmente, né, eu como psicóloga perinatal, atendo muitas mulheres, muitas gestantes, muitas puérperas também, porque a gente entende depressão pós-parto, né, só após o parto. Porém, a gente tem que entender isso também no sentido de perinatalidade, também conhecida como depressão perinatal, porque engloba todo o ser da mulher, não só esse período gestacional, mas também toda a história de vida, né? Como ela se constituiu, como ela se via, né? Como ela se vê e se viu na sociedade e também os pormenores, né? A família, né? Em relação à sua saúde física, à sua saúde mental, tudo isso está englobando também e a gente precisa também olhar para essa mulher muito atenta, né? Porque realmente é um dado alarmante, você está vendo aí, como algo que precisa ser cuidado, muito bem cuidado, na verdade. E aí a gente sabe que com muitas doenças, né, transtornos mentais, eles não têm um padrão de acometimento. Então, às vezes, uma mulher que já teve um filho, mas só desencadeia depressão pós-parto no segundo ou no terceiro, né? Enfim, mulheres que aparentemente têm uma condição estável, financeira, emocionalmente, mas também tem depressão pós-parto, enfim, não há um padrão, né, quando a gente fala sobre esse assunto. Isso, não tem esse padrão, né? São vários fatores, né? A depressão, em geral, ela não tem um fator determinante. Então, a gente está falando de uma mulher jovem, de uma mulher com mais idade, então, em vários momentos da vida, né? Também isso desencadeia, assim, futuramente. Possa ser que venha desencadear futuramente um quadro de depressão pós-parto. A gente também tem que entender quem é essa mulher, que história ela acarreta, né, na vida dela. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro depressivo, né, antes mesmo de gestar, ela tem sim mais incidência de ter um novo ciclo, um novo episódio depressivo. E aí, o que a gente tem que ficar atento, principalmente familiares, vizinhos, pessoas próximas, nessa mulher, principalmente as que já têm, né, depressão antes mesmo de engravidar? Então, tá interessante você fazer essa pergunta. Quando a gente fala em depressão pós-parto, a gente também tem que entender como é que poderia ser, muitas vezes, prevenido, né? Talvez um episódio depressivo. Então, como é que essa mulher vem, né, levando a vida dela? Como é que eu posso observar, enquanto, às vezes, um familiar, o próprio parceiro, né? A mudança de comportamento, o humor. Isso também poderia ser prevenido, por exemplo, no pré-natal psicológico. Eu costumo dizer às minhas gestantes, às minhas puérperas, por que não trabalhar essa questão antes? Por que não prevenir isso antes? Poder trabalhar assim, as questões, né, emocionais, no pré-natal psicológico, entendendo, né, muitas vezes até mesmo antes de gestar. Estou pensando em gestar, ou eu estou futuramente ser mãe, por que não trabalhar minhas questões, poder ver como é que está a minha saúde mental, né, passar por outro profissional de saúde mental também, um psiquiatra, enfim, enfermeiros, uma equipe. A gente tem muitas pessoas voltadas à equipe de saúde mental. Então, por que não prevenir isso antes? Por não ver essa mulher, né, a gestante, puérpera, né, ter um olhar mais sensível por esse período que ela está passando. A gente sabe que gestação implica mudanças hormonais, mudanças sociais, econômicas, psicológicas. Então, assim, eu tenho que olhar para essa mulher com um olhar mais sensível, né? O que é que ela está precisando? Como rede de apoio, até mesmo antes de ter o bebê.
Quando eu estou atenta a essa mulher, né, seja como profissional, seja como familiar, seja como amigo, enfim, eu vou saber se é uma mudança de comportamento, vou perceber uma tristeza, vou perceber um humor mais, uma agressividade, um humor mais abrupto. Então, assim, eu vou ter essa sensibilidade e perceber que talvez ela esteja precisando de ajuda ali. E é interessante você falar dessa preparação para gestar, porque muitas vezes não, geralmente os exames, né, do pré-natal, eles não passam por esse acompanhamento emocional, que de fato é comprovado, né, que os hormônios, né, estão diferenciados naquele período. Então, essa questão psicológica, né, um apoio psicológico especializado também iria fazer toda a diferença, e isso não está incluído no pré-natal, né, por convenção. É algo que a família, né, se a paciente não tem condições, né, de enxergar essa necessidade, é que tem que orientá-la. Exatamente. Então, quando eu busco isso, né, quando eu percebo que eu quero, de repente, possivelmente gestar, então até mesmo antes, a gente sabe que cuidar, né, em saúde mental, fazer uma psicoterapia, né, buscar cuidar das minhas questões, isso previne muito, né, mais lá na frente, alguns tipos de transtornos, alguns tipos de sofrimento psicológico. Então, com a questão da depressão perinatal, não é diferente. Então, quando essa mulher busca um trabalho, né, com algum profissional de saúde mental, né, psicólogo, enfim, como eu já citei, ela sim já está buscando se preparar, né? Preciso me conhecer, eu preciso me entender antes, porque sim, no período puerperal, os hormônios vão estar ali à flor da pele, né? E a gente tem que entender que muitas questões que eu não muitas vezes resolvi, que eu não trabalhei, né, na psicoterapia, enfim, vão emergir, porque é um momento mais crítico, né? Até 2 anos de idade, né, após o bebê nascer, a mãe sim pode vivenciar esse período de puerpério. E isso realmente não é algo tão simples, né? A gente tanto se fala, porém ainda não é tão escutado. É um período mais crítico, quando a mulher precisa de uma maior atenção, de uma rede de apoio, de um parceiro ou parceira ali ao lado. Então, assim, a gente tem que entender como esse período é um momento mais crítico. Associado a isso, né, como é que está a minha saúde mental? Eu sempre costumo falar dos meus cursos de gestantes. Como é que estava a minha vida antes de gestar, antes de engravidar? Eu estava planejando, como é que eu estava, assim, essa reflexão. Então, assim, até para eu realmente me preparar para esse momento, porque é tão cheio de nuances, né? Realmente é um momento bem delicado, é um momento diferente para mim, para a vida da mulher e para o casal também. É verdade. E aí, como é que funciona o tratamento nesses casos, principalmente os mais graves, né, que a gente vê que a mãe surta, né, e chega até a agredir, né, filho, companheiro, enfim. Muitas vezes, né, a gente só vem realmente perceber isso e dar ênfase a essa questão quando existem grandes fatalidades, como vem acontecido. Então, assim, eu olhar para essa mulher, né, eu acompanhá-la e perceber se ela tem algum tipo de alteração emocional, né, gritante. Eu conheço mais ou menos aquela pessoa que está ao meu lado, aquele familiar. Então, assim, como é que ela tem se comportado? Muitas vezes a própria mulher não tem essa percepção, né, do próprio corpo, do seu próprio psicológico do que está acontecendo. Ela só percebe uma tristeza, muitas vezes, um humor, né, uma irritabilidade, e ela muitas vezes não sabe traduzir aquilo. Então, assim, precisa estar atento como é que está essa pessoa. E se perceber que ela está nesse quadro, procurar uma ajuda psicológica, né, e assim, dependendo de como esteja, né, a severidade do caso, né, procurar muitas vezes um pronto-socorro de atendimento à saúde mental e profissionais que vão dar esse suporte como rede de apoio, como psiquiatras, psicólogos capacitados nessa área. Infelizmente, a gente ainda vê, né, famílias que pensam exatamente o contrário. Eu vou ignorar porque é uma fase, vai passar, já já o bebê não vai ser mais bebê, vai ser uma criança, vai ser menos dependente e isso passa. Deixar de lado pode agravar, porque talvez não vai passar como a família pensa. Com certeza, né? A gente entende que tudo que a gente está observando ali, que está começando instalando, por exemplo, uma tristeza, né? Que eu vou observando ali não é frescura, entre aspas, né? Ali sim existe um sofrimento psicológico, né? Existe uma patologia. Então, assim, eu preciso entender que aquela mulher está precisando de ajuda. E a família como rede de apoio, ela é crucial para isso. Geralmente é a família que está ali mais próxima, observando o processo também, muitas vezes acompanhando essa gestação. Então, entender que eu preciso ser um braço para essa pessoa, ela está precisando de socorro. Às vezes a própria mãe, a própria puérpera, né, a gestante,
ela não está se percebendo ali, né? Como eu falei, nesse quadro. Então eu tenho que realmente olhar, abraçar a causa e cuidar assim, vamos lá, cuidar, levar para um profissional, levar realmente para que ela possa ser ajudada, porque às vezes ela não tem condições disso, não tem condições psicológicas, condições muitas vezes até mesmo físicas. Tem casos severos de depressão que a mulher não consegue nem muitas vezes sair da cama. É amor, carinho, paciência da família, um atendimento qualificado, né? Para poder então ela começar a se reerguer, voltar a se equilibrar e conseguir cuidar dessa criança e desse lar como ela desejava antes da depressão, né? Mas a gente sabe que num período, né, pós-parto, essa mãe está amamentando e ela não pode ter acesso a alguns medicamentos, porque isso pode transmitir para o bebê. No caso dos tratamentos mais severos, que deveria se entrar com uma medicação, como é que é feito então esse acompanhamento? Então é crucial a presença do psiquiatra, né, para avaliar realmente o custo-benefício dessa mãe que quer amamentar, né, muitas vezes, mas a gente tem que avaliar realmente, de fato, qual é que está sendo melhor para a mamãe e para o bebê naquele momento. Né, que de fato a amamentação contínua ou então a questão da medicação. Tem medicações que são eficazes, não precisa fazer o desmame, enfim. Qual é o melhor, né? Cada caso é um caso, então a gente precisa realmente se debruçar e olhar realmente para aquele caso clínico, que seria melhor para a mãe e para o bebê. E aí o protocolo é individualizado, né? E depois que passa esse período de depressão, de crise maior, juntamente com a ansiedade, muitas vezes, o acompanhamento psicológico, ele continua ainda sendo essencial? Com certeza, acho que crucial, né? Até porque se ela realmente, vamos para além da depressão pós-parto, né? Isso vai ser um contínuo na vida dessa mulher, né? Em algum momento, algum fator estressor na vida dela pode novamente ter uma recorrência de um episódio depressivo. Ela precisa realmente, muitas vezes, algumas mães chegam realmente a cuidar, a realmente saber que precisa cuidar dessa depressão após um episódio depressivo na gravidez. Porém, isso pode ser recorrente, então cuidar nesse momento, né, e se debruçar e fazer um tratamento contínuo com psiquiatra, com psicólogo, realmente ainda é o mais indicado, né? E a gente espera, não é, ter ajudado as pessoas que estão em casa, que convivem com essas mães, né, que acabaram de ter seus bebês e estão se adaptando a essa nova rotina, para que passem a enxergar também que não é frescura e sem preconceito de um atendimento psicológico, psiquiátrico, porque de fato vai fazer a diferença. E os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. A todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Tá, então, a ótima dica para você. Olha só, gente, desde 2010 a produção do amendoim brasileiro quase quadruplicou. Pois é, nós estamos falando aí em menos de 15 anos e esse crescimento. E uma das explicações está em estudos genéticos que criaram variedades mais resistentes e saudáveis. Veja aí. Amendoim natural, torrado, com pele e sem pele. Olha ele aí com aquela casquinha crocante. E esse casa com o quê? Um bom futebol, né, tomando a cervejinha. Só nesta loja o amendoim aparece em mais de 20 opções. Tem até o óleo. Ele é versátil. Pode ser utilizado em vitaminas, saladas, pratos quentes ou frios. Ajuda em dieta de ganho ou perda de peso. Ele também é bom para a saúde cardiovascular. Mesmo com tanta opção saudável, o consumo no Brasil ainda é de pouco mais de 1 quilo por pessoa ao ano, enquanto que nos Estados Unidos chega a 6 quilos e na China, 13. O que pouca gente sabe é que o Brasil se tornou referência na produção de amendoim de qualidade. E um dos responsáveis por esse avanço é este centro de estudos, onde os pesquisadores desenvolveram 16 variedades mais resistentes a pragas e, com isso, mais produtivas. Nós temos uma variedade que ela é mais tolerante à seca, mais tolerante a doenças de folhas. Um diferencial grande para a cultura do amendoim hoje em dia é a mecanização da colheita.
O desenvolvimento tecnológico na área fez o Brasil se tornar um dos 5 maiores exportadores. 70% do amendoim produzido aqui vai para fora. De acordo com o setor, a expectativa é que esse cultivo continue crescendo, já que a demanda internacional pelo produto está aumentando e o preço continua atraente. Orgulho para Helena, que trabalha nos estudos há mais de 2 décadas. Feliz, né? A gente formou uma semente boa, né? Pois é, tá então, o programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui com essa matéria falando sobre esse alimento tão gostoso e rico, calórico, mas muito gostoso, que é o amendoim, não é mesmo, gente? Nós vamos ficando por aqui, foi ótimo estar com você neste sábado, muito obrigada pela sua companhia e não esqueça que semana que vem temos um encontro no mesmo horário. Um beijo grande, até semana que vem.